Fala, pitaieiro. Fala, pitaieira. Seja bem-vindo ao canal Pitaeiros em Foco. Eu sou Bolívar Trindade, um dos administradores do canal, junto com a Adriane e o Dalmoro. Hoje a gente vai falar de polinização. Eu vou mostrar o método que a Adriane usa lá na Quinta da Pitaia e que eu passei a adotar agora aqui, este ano aqui no Parador das Pitaias. Como vocês veem aqui, a gente tem algumas flores que foram, ó, espinho, natural. Quem não foi picado por espinho, depois que a gente é picado pelo espinho, a gente passa a gostar mais dessas plantas, né? Então a gente teve aqui algumas flores que foram polinizadas na noite passada, algumas que estão para abrir, né? A gente ensacou elas ali, eu já vou explicar por quê. Então a gente recolhe o pólen no início da noite e faz a polinização. A gente aqui, hoje ainda, a gente faz a polinização à noite. No futuro, certamente, a gente vai recolher o pólen dessas que a gente ensacou, né? Na manhã seguinte, fazer na manhã seguinte. Por enquanto, ainda é divertido fazer à noite, né? Mas não é um serviço que vai ser feito quando tiver muitas plantas, né? Eu vou inverter a câmera aqui para explicar um pouquinho melhor para vocês. Então, pessoal, como é que a gente faz? A gente utiliza aqui um saco plástico, né? Esse saco plástico, como vocês veem agora aqui, ó, eu estou falando, está caindo umas gotas de chuva, né? Que é visível aqui no saco plástico, né? Então a gente põe o saco plástico justamente para evitar uma situação como essa agora. A gente tem uma nuvem aqui em cima que está chovendo, mas o tempo está firme. Então a chuva hoje não vai ser o problema, mas poderia ser arapuá, né? Agora, minutos atrás, eu estava colocando esses sacos aqui e em duas flores eu presenciei a presença delas, das arapuás, né? A gente chama aqui em Caçapava de irapuá, mas é a mesma abelha, a abelha cachorro, aquela pequenininha preta, né? Sem ferrão que rói tudo, né? Então a gente põe o saco plástico para que ela não coma o pólen, né? Para que ela não pegue o pólen. Então depois que a gente polinizar, ela pode comer à vontade, né? Agora, né, a gente está preservando o pólen para polinização. Essa aqui é a pink, né? Que é da onde a gente tira normalmente o pólen para polinização das orejonas, né? A pink e a orejona, elas são olha que bonitinho. A pink e a orejona, elas são precoces, né? Então a gente tem a abertura aqui a gente já tem fruto, né? Então a gente tem a abertura das flores delas precocemente, então a gente não tem de outras variedades. Eu tenho aqui quase 60 variedades de plantas, né? Mas as que estão produzindo ainda são poucas, né? Então a gente fez isso, né? A gente colocou esses sacos plásticos, né? Para que a gente retenha o pólen. Então aquele botão floral que vai abrir durante a noite, antes de abrir, a gente vem aqui e coloca um saco plástico. Esse saco plástico vai evitar que as abelhas visitem a flor e tirem o pólen dela antes da gente retirar. A gente usa saco plástico aquele que se usa em geladeira para congelamento, e a gente amarra com uma tirinha de tecido aqui embaixo, que é para a abelha não entrar, né? Então com isso a gente preserva o pólen que a gente quer usar para polinizar, né? E à noite a gente vem aqui com a flor aberta, tira o saquinho e tira o pólen com um aspirador de pó. Então, pessoal, o que nós temos aqui? A gente adquiriu uma bateria. Eu não vou mostrar a marca da bateria, tá? Mas é uma bateria para no break. É uma bateria de 7 amperes. 7 amperes, obviamente 12 volts. É uma bateria de 7 amperes, né? Naturalmente de 12 volts. Ela foi colocado aqui uma adaptação nos terminais dela. A bateria de no break tem esses terminaizinhos aqui, né?
Então foi colocado os terminais, foi colocado um fusível, né, e uma tomada de 12 volts. Né. Essa tomada de 12 volts, igual aos de automóvel, né, antigamente era o isqueiro do carro, o acendedor de cigarro, né, e isso aqui foi adaptado numa autoelétrica, né, a gente comprou numa autopeça bateria, levamos até uma autoelétrica que fez a ligação para a gente. Com isso a gente consegue fazer a ligação nessa tomada aqui do nosso aspirador de pó automotivo. Comprei por R$150 na internet esse aspirador de pó automotivo. Estou cuidando também para não mostrar a marca aqui, né? Ele tem um chicote grande aqui. Ó, o campeiro veio nos visitar aqui. Oi, campeiro. Então essa tomada aqui é ligada aqui, né? E a gente vai ter energia, né, portátil para o nosso aspirador no meio do Pitaial à noite. Então agora eu precisei parar o vídeo para conectar, né? A gente já tem aqui a tomada de 12 volts conectada no aspirador, né? Então o que a gente faz aqui? A gente vai aspirar o pólen para ser mais eficiente a colheita durante a noite. E isso, né, eu vou voltar aqui à noite, agora é umas 4h30 da tarde, 5 horas no máximo. O sol ainda está alto, né? A gente vai voltar aqui mais tarde para mostrar, então, como é que a gente faz naquelas flores que vão abrir da Pink, que a gente colocou o saco. Com o aspirador de pó, nós removemos o pólen do fundo da flor. Reparem no vídeo que eu sacudi a flor, né, com o aspirador para que essa agitação derrube o pólen para o fundo da flor e lá do fundo a gente suga, né, tudo que caiu de pólen. Esse pólen fica retido dentro do recipiente do aspirador, né, daquela peça de acrílico ali onde fica retido naturalmente o pó, o pólen fica ali. A gente desmonta o aspirador, coloca dentro de um pote. Desse pote para a flor nós colocamos com um pincel, conforme está nesse vídeo que eu gravei com o Roxo, esposo da Adriane, que está num outro vídeo do canal, se não me engano, número 57, onde ele mostra onde tem que ser polinizado. Para ficar mais claro, eu estou usando duas fotos, né, onde a primeira, a abelha ela está sobre a região onde está o pólen, que é nos pistilos, e depois ela está, a abelha, tem duas abelhas na foto, a de baixo, ela está na região onde a gente deve colocar o pólen, né, que é o estigma, né. Então, a gente tira o pólen, né, de uma variedade, né, de uma outra variedade, para colocar numa segunda variedade, né? Então isso chama polinização cruzada. Isso é necessário para a maioria das variedades, que são as variedades que não são autoférteis, né? Que não produzem frutos em tamanho comercial sozinhas, né? Ou as que precisam de polinização cruzada para aumentar o tamanho, né? Elas produzem frutos, mas os frutos são muito pequenos, então a gente precisa polinizá-los. Tem pessoas que falam em autofértil e autopolinizável. Eu não uso esse termo, não gosto de usar esse termo, porque gera confusão. Então, para mim, né, como eu, Bolívar, costumo falar, ou ela é autofértil ou ela não é autofértil, né? Então, sendo autofértil é aquela que eu considero que produz fruto em tamanho comercial sozinha. As que não são autoférteis, não importa se não produzem fruto nenhum ou se produzem fruto pequeno, elas são que chamam lá nos Estados Unidos, por exemplo, no exterior, de cross-pollinate, né? Ela precisa de polinização cruzada, né? Então, precisando para fruto maior ou precisando para dar fruto, ela precisa da nossa intervenção de qualquer forma. Uma outra forma de polinização é as abelhas, né? No caso, a gente tendo plantas diferentes uma próximas das outras, né? A gente pode ter a polinização por elas, que é essa última imagem que vocês estão visualizando, em câmera lenta, das abelhas fazendo o serviço. Sobre as abelhas é importante ter em mente que apenas ter abelha não basta, a gente tem que ter uma quantidade de abelhas proporcional à quantidade de flores que nós temos. E também plantas próximas umas das outras.
Eu plantei numa primeira oportunidade 4 variedades de cada nas linhas, com esse objetivo. Agora, por último, eu plantei um moirão de cada variedade e talvez no próximo ano eu plante pitaias de variedades diferentes no mesmo moirão, com esse objetivo de polinização cruzada por abelha. Os copos estão sendo colocados para proteger da chuva. Tem uma possibilidade de chuva, tem relâmpagos e trovões para o sul, sudoeste, que é aqui a tendência quando chove é vir desse lado a chuva, né? Então essa aqui eu vou pôr o copo agora, aquela ali eu já coloquei. Como eu não consigo fazer isso e segurar o celular ao mesmo tempo, então eu não vou mostrar. Mas a gente comprime. A gente comprime a flor dessa forma aqui, pelas pétalas brancas, né? E aí a gente enfia o copo. Então ele fica dessa forma aqui, não cai. Eu estou usando copo de 500 ml, né? E eu coloco só as pétalas brancas. Tem colegas que usam um copo de 700 e eu acredito que eles devam fechar toda a flor dentro do copo. 6h30 da manhã e eu estou recolhendo os copos para deixar que as flores fiquem abertas e as abelhas tenham acesso ao pólen. Então não choveu à noite, a gente colocou o copo em vão, né? Mas se precisasse teria sido útil. Sobre o que eu falei na tomada anterior, sobre deixar o pólen para as abelhas, é que a polinização já foi feita na noite anterior. Então nesse caso eu não estou contando com as abelhas, mas elas estão ali no ambiente. Seria maldade não dispor desse pólen para a alimentação delas. Então pessoal, vou finalizar o vídeo aqui com a beleza da flor da pitaia, nesse caso aqui da orejona. Esse trabalho ele é simples de fazer, mas é necessário quando a planta não é autofértil, que é o caso da orejona. Eu, por um erro estratégico meu no começo, plantei muita planta que não é autofértil, né? E aí precisamos passar por esse serviço. A partir do segundo ano que eu plantei, eu comecei a diversificar para buscar novas variedades e estou focando na ampliação, na próxima fase, somente em plantas autoférteis, né? Justamente para não passar pela polinização. Então, agradeço quem chegou a esse ponto do vídeo. Deixe seu joinha, compartilhe suas redes sociais e não deixe de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.